E nós recebemos aqui no Bom Dia Agronegócio, aqui no Notícias Agrícolas, o Lúcio Dias, analista e consultor em agronegócio, grande parceiro do Notícias Agrícolas já há muitos anos. Lúcio, um prazer ter o senhor aqui no Bom Dia Agronegócio pela primeira vez, mas já muitas vezes conosco no Notícias Agrícolas. Bom dia, seja bem-vindo. Bom dia, eu é que agradeço e é uma satisfação estar participando com vocês desse importante informativo para os nossos produtores rurais. Obrigada, Lúcio. Para nós é um prazer ter o senhor com a gente. Lúcio, como é que o senhor está vendo essa comercialização de café nesse momento? Me parece que na última semana os negócios até deram uma travada por conta das altas históricas. Nós vimos no mercado interno brasileiro os preços passarem de R$ 3.000 por saca de café. Como é que o senhor está avaliando esse momento, principalmente diante da sua ótica que é tão experiente, hoje que já viu tanta coisa acontecer nesse mercado? Olha, os preços subiram bastante, as cotações em Nova York subiram bastante. E o que as grandes traders, os grandes comerciantes, o mercado financeiro, toda a estrutura que tem por trás do café, porque tem muita gente que imagina que é só o comprar e vender, e as coisas não funcionam dessa forma, né? Nós temos a cadeia do café imensa, tem desde os produtores de insumos até os consumidores, até é, os bares, restaurantes, supermercados, e tudo isso exige um fluxo financeiro enorme. Imagine você, a empresa que está preparada para operar, opera o café e tem um limite de crédito, tem uma quantidade de dinheiro disponível para estar operando. O mercado subiu, dobrou de preço, ele foi lá, renegociou os limites, estabeleceu novos limites com os bancos, com os seus clientes, com os seus produtores, é, e esse mercado continua subindo. Ele teve que arrumar mais recurso e aí diminui a quantidade de produto para ele que ele pode trabalhar, diminui a capacidade operacional de qualquer empresa trabalhar nesses níveis de preços que o mercado anda operando. Então, é muito ciclo financeiro. Nós tivemos aumentos de margens das bolsas, os ajustes foram enormes e tudo isso corroborou para que o mercado físico ele fosse mais calmo, mais tranquilo. Além disso, a disponibilidade de café para ser comercializado está muito menor agora, nessa época. Você mesmo disse aí, tem, o Robusta já foi comercializado, o Arábica quase todo já foi comercializado, então não tem muito café para ser comercializado. Então, isso daí faz com que o mercado seja mais calmo, mais tranquilo, e o repasse de preços dos mercados futuros não é exatamente aquilo que o produtor gostaria. Então, o mercado sobe bastante no mercado financeiro, mas o aumento do físico não é a mesma coisa. E é bastante evidente, fica bastante evidente que essa dificuldade dos comerciantes deixa de fato o mercado muito curto para os compradores, né, Lúcio? Essas margens elas acabam não conseguindo, ou como é que, quero ouvir do senhor, na verdade, como é que essas margens são repassadas para os próximos elos da cadeia diante dessas altas tão intensas no começo, né, na ponta? Então sobe muito por essa falta de oferta. Nós temos uma oferta já ajustada, as indústrias precisando manter as suas atividades, precisando atender os demais elos da cadeia de abastecimento. Como é que essas margens são repassadas e, se são repassadas, como é que elas vão se reorganizando, Lúcio? Olha, uma das grandes dificuldades que existem na cadeia do café é o repasse de preços, tá? Isso é tremendo, tá? A negociação com supermercados e tudo mais é terrível, tá? Então, as indústrias que ainda têm estoque, elas vão fazendo estoques médios e repassando mais devagar do que aquelas que não têm. É uma dificuldade a, com todas as indústrias de torrefação e moagem, a negociação
com o supermercado, tá? Os supermercados cuidam muito de perto dos preços do café. Ele é um chamativo das lojas para os consumidores. Então nós temos uma dificuldade enorme. Qualquer indústria de torrefação tem uma dificuldade enorme de repasse de preço. Outra coisa que a gente não pode esquecer, tá? Nós não estamos sozinhos no mercado mundial. O Brasil não está sozinho. O Brasil vendeu muito café. Nós vendemos mais de 50 milhões de sacas de café no último ano. Esse café ainda ou estava dentro de navios indo para a Europa, ou já estava em alguns armazéns, e esses cafés hoje estão disponíveis para as torrefações. E nós temos outros produtores. Tá? Eu estava trabalhando nisso esse final de semana, conversando com pessoas que trabalham no mercado internacional e que estão nas feiras mundo afora. Hoje, um dos cafés mais caros, relativamente mais caros que existem, são os cafés brasileiros. Tá? Certo. Os diferenciais de preço de um café brasileiro tá praticamente igual um diferencial de um café colombiano. E você veja que a distância da Colômbia para os Estados Unidos ou para os outros países é menor que o nosso. Sim. Então, tem essa dificuldade. O torrador final dá preferência para concorrentes nossos, mesmo ele estando precisando do café, vai comprar de outras origens. Lúcio, e como é que está a oferta nessas outras origens? Como é que elas estão participando do mercado diante desse déficit histórico que está construído e dessa oferta ainda muito comprometida no Brasil? Que papel essas origens têm nesse momento? Olha, você fez uma pergunta bastante interessante. Nos últimos 60 dias, a venda de café, os novos contratos de café da variedade robusta praticamente cessaram por parte do Brasil, porque o Vietnã, hoje, depois da colheita deles, eles estão mais agressivos, eles estão com os diferenciais de preços em relação a Londres bastante atrativos, e o nosso preço aqui está maior, né? Praticamente, a grosso modo, uma saca de Conilon é vendida no mercado lá no Vietnã por em torno de R$ 1.800, enquanto a do Brasil aqui é R$ 2.000. Então, nós estamos com diferença praticamente de 10%. O Conilon perdeu mercado para o Conilon Robusta perdeu mercado para os produtores brasileiros e agora eles estão mais agressivos com esses níveis de preço, buscando o espaço deles, buscando clientes. E isso também está acontecendo com o café mexicano, que a gente quase que não ouvia falar, estão oferecendo café mexicano, café colombiano, a Nicarágua volta, Nicarágua, aliás, Honduras volta a oferecer café, tá? Um dos poucos cafés que estão muito caros ainda continua sendo o da Guatemala. Então, os nossos concorrentes, tá, vão atrás de espaço para vender café, principalmente nos níveis de preço que se encontram em Nova York. Nós tivemos historicamente esses níveis de preço praticamente 3 vezes que eu me recordo. Nós tivemos preços nesses níveis em 77, em abril de 77, depois nós tivemos entre dezembro de 85 para janeiro de 86, em curto espaço de tempo, e agora. Tá? Então nós tivemos pouquíssimas vezes níveis de preços tão relevantes. Lúcio, essa condição que o senhor descreve para nós, ela deixa justamente essas origens também mais competitivas, portanto, esses mercados acabam tendo um pouco mais de liquidez do que o normal por conta dessa situação, por conta dessa dificuldade de oferta no Brasil. Isso torna-os mais competitivos e com maior liquidez nos seus mercados? Olha, não é questão de eles terem maior, né, liquidez, eles vão procurar realizar negócios, vender os seus estoques, fazer negócios presentes e futuros para poder realizar lucro. Tá? É uma questão de oportunidade de fazerem bons negócios e terem preços
com maior remuneração e mais grave ainda, tá, gente? Isso ainda não sei. Aqui pelo Brasil, nós viajamos a semana passada 2.100 quilômetros, uma equipe que a gente faz mais de 23 anos que a gente faz essa viagem pelo mesmo caminho. Nós notamos muita lavoura nova, bastante gente plantando ainda café, e no Uhum. resto do mundo isso não deve estar sendo diferente. O Certo. comportamento do produtor sempre é igual, tá? Então, poder, podemos ter um aumento no médio prazo de lavouras e uma oferta um pouco maior. Lúcio, na semana passada foi inclusive manchete na agência de notícias internacional Reuters, embora né, a situação aqui no Brasil seja o que mais chama atenção e deveria ter sido manchete também para Reuters Brasil, mas foi principalmente na Reuters Internacional da nossa relevância no mercado global. Uma dessas comerciadoras, né, ou dessas comercializadoras de café, a Central do Café em Minas Gerais, tendo suspendido temporariamente as suas operações, justamente por conta desse choque, né, trazido por essas altas que acontecem de forma tão rápida, tão intensa e tão abrupta e numa escalada. Como é que o senhor vê situações como essas, notícias como essas, justamente diante de pessoas que ainda estão plantando, lavouras que estão se formando e nós buscando, né, o Brasil buscando essa recuperação, essa recomposição da sua oferta, um produtor muito resiliente. Como é que nós temos que entender essas paradas de algumas empresas, como é o caso da Central do Café, por exemplo, nesse contexto? Que sinal isso nos traz, Lúcio? Olha, o sinal que traz um sinal muito simples, que os produtores precisam trabalhar com empresas sérias, com empresas constituídas com profissionais dedicados, com profissionais bons, tá? Ele tem que conhecer o histórico, não pode trabalhar com o café sem a documentação, sem nota, essa história vamos dizer assim, de querer levar vantagem, alguma determinada vantagem, nunca acabou bem, tá? No município que isso aconteceu, isso é histórico, tá? É impressionante como ainda conseguem ter produtores ainda sobrevivendo diante de tantos e tantos problemas. É comum ali naquela cidade, é, muito perto aqui de Guaxupé, com cooperativa extremamente sólida, com exportadoras extremamente sólidas, lá dentro mesmo com exportadoras extremamente sólidas, um dos maiores comerciantes do mundo, produtores ainda entregando o seu suor, o seu trabalho a empresas sem uma tradição, sem uma equipe de profissionais com capacidade de cuidar dos riscos, de entender que é um mercado de risco e tudo mais, sabe? É, é, o que aconteceu ali foi simplesmente praticamente a venda da produção armazenada Uhum. é, 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 a- sem autorização do produtor, achando que posteriormente esse mercado ia cair e ele estaria comprando mais barato. E isso não aconteceu, o mercado subiu, o produtor foi procurar vender o café e o café não estava lá. Então, isso é comum, tem tido ao longo da história esse tipo de problema. Eu falo muito que ao longo da minha carreira eu vi inúmeras cooperativas, inúmeros armazéns gerais quebrarem e os produtores ainda não estão atentos a esse tipo de risco, tá? Ele precisa de ficar atento a isso, precisa de prestar atenção, precisa de trabalhar com pessoas de confiança, pessoas que tenham patrimônio para suprir essa, essa qualquer tipo de problema. Então, é muito difícil. É, o barato sai caro. A gente conhece isso no mercado há muitos e muitos anos. Eu lhe pergunto isso, Lúcio, porque justamente como nós temos uma audiência que é maciçamente formada por produtores, queria entender do senhor que momento é esse para o produtor e como ele pode estar protegido para passar por esse momento. Porque eu imagino que para aquele produtor que ainda não vendeu parte do seu café, que ainda tem café
para comercializar, também não seja um momento fácil. Apesar dos preços historicamente altos, a decisão ela não é fácil quando o mercado está tão eufórico como nós temos observado nesses últimos meses, né? Olha, realmente é difícil. Ele tem que o que o produtor tem que entender é que ele é um eterno comprado, tá? Quem é produtor, se ele tem, ele está comprado sempre, né? É. Aquele produtor que está com café armazenado, ele tem que entender que no pé do café dele também a próxima safra, tem as próximas safras, né? Então é bom ele diversificar, vender um pouco do café, tá com dinheiro aplicado. Eu sempre digo, Carla, que um dos grandes mudanças que nós tivemos no mercado do café nas últimas décadas foi a capitalização do produtor. Tá? Eu estava assistindo as notícias anteriores e você estava falando de taxa de juros. Tá? As taxas de juros no Brasil são astronômicas. Imagina um produtor que precisava de um capital de giro financiado de R$ 1 milhão por ano e estava pagando aí 8% de juros ao ano, agora ele vai para 16 ou 18, tá? Então ele gastava R$ 80 mil de juros por ano, agora ele vai para perto de 180, 200 mil. Então, fora o aumento de custo que ele vai sofrer. Então, é um aumento brutal de custo que ele terá. Então, a capitalização, fazer com que os juros trabalhem a seu favor, ele ser ganhador de juros e não pagador de juros, é uma mudança radical. E isso eu tenho acompanhado, tenho visto ao longo das entrevistas que a gente dá, ao longo das palestras que nós damos, nós procuramos demonstrar isso. Às vezes não é o preço que é o importante, mas a capitalização, a colocar o dinheiro trabalhando a favor dele é muito importante. Ele vai comprar insumos mais barato, ele vai deixar de pagar juros, ele vai receber juros. Então, tudo isso corrobora para que ele tenha uma vida mais tranquila. Além do mais, quando ele começa a ir por essa linha de trabalho, ele tem mais tempo para poder acompanhar e discutir e escolher o momento da sua comercialização. Então, ele vai vender naquele bom momento e não quando ele estiver precisando do dinheiro. Essa comercialização consciente, né, Lúcio, ela é algo que eu vejo o senhor falar já há muitos anos aqui no Notícias Agrícolas. Sempre que o senhor falava, né, sempre que o senhor deu entrevistas a nós, o senhor falava diretamente ao produtor sobre essa necessidade que ele tem de criar uma estratégia de comércio que não faça ser pego de calças curtas. O mercado vai ter momentos como esse, como vai ter momentos de baixas mais intensas e vai exigir essa comercialização consciente do produtor. Não dá só para assistir o mercado, vende quando sobe, segura quando está um pouco mais pressionado e assim toca, né, Lúcio? Hoje o mercado ele tem uma complexidade financeira muito maior. Muito grande, ele é surpreendente, tá certo? Você vê que na sexta ele caiu, hoje ele continua caindo um pouco, tá? Então nós vamos ter um mercado um pouco mais um pouco mais complexo. Lúcio, Oi, agora sim. A gente parou de Carla. ouvir o senhor um minutinho, mas agora voltamos. Tá bom, Fique à vontade. tá? Então nós vamos ter um mercado um pouco mais complexo mesmo. Lúcio, como é que o senhor vê, é possível que esse movimento todo, em algum momento, ele volte né, de forma muito agressiva e nós possamos ver uma baixa mais forte e consistente dos preços, ou dado esses fundamentos, dado esse déficit histórico que nós vivemos de café nesse momento, não há espaço para que os preços voltem com tanta agressividade a patamares mais baixos, como nós vimos nos últimos anos ou em anos anteriores? Olha,
Nessa viagem que eu fiz a semana passada, eu estava prestando atenção nisso daí e fazendo um raciocínio, percebendo que uma hora eu ia ter esse questionamento, tá? A maioria das vezes, a maioria dos lugares, as lavouras estão todas extremamente bem cuidadas, estão muito bem tratadas, estão sendo super cuidadas, tá? A gente teve, de 97, que a gente teve um nível de preço razoável, tá? Não espetacular, mas razoável. A gente teve um problema do câmbio, o câmbio ficou muito valorizado. De 97 até 2001, nós tivemos preços razoáveis, onde os produtores trataram muito bem as lavouras, e nós tivemos em 2002 uma produção muito boa, e os preços caíram muito. Foram uma das piores quedas que nós já tivemos na história, que o mercado veio para 40 centavos de dólar por libra-peso. Aí eu estava imaginando, será que isso não pode se repetir? Ele pode, principalmente se o produtor não tomar cuidado, principalmente se o produtor não trabalhar direito, se ele não trabalhar melhorando a produção, a produtividade, reduzindo os seus custos, operando de uma forma mais sensata. Eu estava ouvindo uma matéria de um analista outro dia, muito bom, que eu gosto muito, e ele estava dizendo sobre o mercado de soja que o produtor não sabe alimentar e acompanhar a demanda. Então, se a demanda sobe 2%, o produtor vai e aumenta a oferta em 10%, e aí os É preços caem. verdade. É. Provavelmente, tá, a gente vai sofrer com isso daí, o cuidado muito grande das lavouras, todo aquele produtor, mas eu irrigo, eu faço isso, eu vou adubar mais, eu vou cuidar mais, eu estou mais capitalizado, e vai fazer muita coisa e vai transformar o mercado, a oferta, vai aumentar demais a oferta, e com certeza os preços vão cair. Eu acho que no curtíssimo prazo, tá, isso é difícil. Nós temos uma posição de opções aí para maio muito pesada, que provavelmente vai gerar um mercado mais firme, mas eu acho que quando nós tivermos, se a safra de 2026, 27, 28 forem boas, nós podemos ter esse tipo de preocupação e uma quedas talvez aquém do que a gente imagina. Mas por enquanto não estou vendo isso, nós temos escassez, o mercado continua invertido, bastante invertido, com o preço presente muito maior do que os preços futuros. Então isso daí dá um ganho para quem está comprado muito, muito bom, dá uma remuneração muito boa, e isso daí permite com que o mercado ainda fique firme. Lúcio, sempre um grande prazer conversar com o senhor, ter a sua experiência dividida aqui com a nossa audiência, com os nossos produtores. Muito obrigada mais uma vez por aceitar o nosso convite, por estar conosco aqui no Bom Dia Agronegócio. O senhor é sempre muito bem-vindo por aqui. Muito obrigada mais uma vez. Bom dia para o senhor. Eu que agradeço e bom dia a todos. Bom dia, um abraço e até a próxima, Lúcio. Outro. Até a próxima. Até.